Então, bom dia. Ainda não é sexta-feira, amanhã já podemos dizer que estamos próximos do fim de semana, mas olha, continuamos com este tempo maravilhoso. O que é que eu tenho para si hoje? Bastantes, mas mesmo bastantes coisas. Suspeito que alguns dos temas que estão aqui na agenda vão passar por outro dia. E vamos começar pelo período de ordem do dia, onde temos algumas notícias. Parece que está tudo bem com som e imagem, obrigado pelo vosso apoio. Por onde é que queria começar? Olha, por mais uma notícia triste, mas mesmo triste. Ontem dei conta aqui do pesar pela morte do empresário e empreendedor João Vasconcelos. Hoje tenho outra informação má, triste, também no mesmo sentido. Deixou-nos ontem o Sr. Wolfgang Kemper. Eu conheci Wolfgang Kemper aqui há uns poucos anos, quando, como membro da direção do American Club, o convidámos para um almoço. Eu já tinha ouvido falar dele, já tinha visto entrevistas dele, mas nunca o tinha ouvido falar e não o conhecia pessoalmente. E de tudo o que ele disse nessa intervenção e de tudo aquilo que eu já conhecia dele, ele era um empreendedor, um empresário à séria, criador de valor. Ele era alemão de origem, desde 1965 estava em Portugal. Tinha sido membro, tinha sido responsável pela Höchst em Portugal. Quando a empresa saiu, Wolfgang Kemper lançou o seu próprio projeto. E tinha e tem uma empresa chamada Philcamp, uma empresa modelo, muito interessante, criadora de valor. Mas de tudo aquilo que o Sr. Kemper disse naquele almoço, houve uma coisa que me deixou de coração rendido. Que foi quando ele, a falar português perfeito, mas com aquele sotaque alemão, dizia assim: nós, os portugueses. Ou seja, ele não dizia eu, alemão, a dar-vos lições a vocês portugueses. Ele dizia nós, portugueses. E isso foi uma coisa que me ficou no coração. Porque mostrava a grandeza daquele homem. Eu ontem, ao regressar do estrangeiro, fui confrontado com esta notícia. Conheço uma parte da família, nomeadamente o seu filho Marcos Kemper, a quem daqui envio um abraço, mas sobretudo registar isto. É mais uma pessoa de valor que nos deixa. Portanto, não podemos deixar de registar isso, porque não há assim tantos empresários em Portugal com qualidade, não há assim tantos empresários em Portugal que criem tanto valor como ele criou. Fica feita esta nota. O segundo ponto tem a ver com a polémica entre Cavaco e Marcelo, que eu não tinha percebido, percebi-me até ao chegar de Barcelona, sobre a história da nomeação de membros de família próximos para o governo. Parece que o professor Marcelo Rebelo de Sousa terá dito que o que se passa é aquilo que já tinha sido confrontado quando herdou um governo que já tinha sido nomeado pelo próprio professor Cavaco Silva. Ao estilo de dizer: não me chateiem a mim porque quem nomeou o governo foi o Cavaco e as relações familiares já lá estavam. Eu achei lamentável esta primeira declaração do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Primeiro porque não é inteiramente verdadeira. E em segundo lugar porque depois deu aso a esta polémica que vem aí. Eu ontem estava a ver na televisão à noite as declarações do Sr. professor Cavaco Silva como resposta a isto, e ele diz: não me lembro de nos meus governos ter acontecido coisas como esta, e além de mais eu nomeei só alguns, não é a situação que está neste momento, que acontece neste momento no governo. Primeiro, Cavaco tem razão quando diz que a situação não é agora a mesma de quando ele tomou posse. Aliás, deu posse ao governo. Embora na altura já devesse também, Cavaco já devia ter alertado para essas situações, porque já havia situações de marido e mulher no governo. Bom, mas porquê é que eu trouxe isto à baila? Por uma razão muito simples: não engrandece ninguém e não resolve nada. Repare, enquanto o país agora vai discutir as bocas, o ping-pong entre Marcelo e Cavaco e Marcelo, o assunto vai sendo desvalorizado. Bem, ontem acho que foi o Observador que à noite fez um fact-check e disse que afinal no governo de Cavaco também tinha havido algumas relações, mas não tinha nada de gravidade que este tem. Mas pior do que isso, o que é que aconteceu entretanto? É que este problema, que é a promiscuidade no governo e a endogamia, fica por resolver e fica por tratar. Isso é que é lamentável, isso é que é pena. Bom, terceiro ponto: a Inglaterra não para de surpreender. Ontem teve uma série de votações alternativas que foram chumbadas, enfim, já não sabemos o que havíamos de esperar daquele lado. O que é uma coisa que surpreende pela negativa, não é? Porque agora a senhora May já disse que se despede se por acaso a votarem o acordo com a União Europeia, por aí adiante. Bom, isto é absolutamente lamentável. Não há palavras já para descrever a idiotice que percorre
aquela classe política inglesa. Último ponto, do período de ordem do dia. Soares dos Santos ontem, num doutoramento honoris causa, atirou forte no governo. Olha, eu só posso bater palmas e dar os parabéns a Soares dos Santos. Eu estou à vontade para dizer isto, que quando eu dirigi a Exame, ele moveu um processo no valor de 1 milhão de euros por um artigo que a gente publicou sobre o grupo. Tem toda a razão, porque ele dizia aí muito bem, o governo tem de apoiar o investimento, as empresas privadas são essas que criam riqueza. Ora bem, inteiramente de acordo, uma grande salva de palmas para Soares dos Santos. Bem, vamos então à agenda. Temos 1000 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. O Ministro das Finanças diz que o Governo, agora a capitalizar os resultados das finanças públicas de 2018, vem dizer que o Governo afinal já gasta mais, 5,3% na educação, na saúde, não sei das quantas, a dizer que não tem razão, que as críticas, quem faz as críticas não tem razão. Bom, há uma pergunta que eu gostava de fazer. Já viu o relatório da OCDE, Society at a Glance, que analisa o período de 2009 a 2017? Há aqui 2 pormenores interessantes. Há 3 países onde a despesa caiu neste período na saúde. Imagine quais são. Grécia à cabeça, Itália e Portugal. Já viu isto? Bom, você vai dizer, também 2009. Pois, mas 2009 há a troca. Foi o período da troca. Mas 2016 já foi este governo. 2017 já foi este governo. E não me consta que o problema tenha sido resolvido. Está a ver? Bom, segundo ponto. Mário Centeno diz que a despesa aumentou 5,3% na saúde. Porque isto reflete já os aumentos dos funcionários. Mas está a ver o problema? Aqui a questão não é o aumento geral dos funcionários. Aqui o problema é, e na saúde a mesma coisa, e na educação a mesma coisa, o problema é resolver os problemas de um setor específico. Neste caso, enfermeiros, professores e por aí dentro. Mas vamos aos enfermeiros. O problema é este. É que o Ministro das Finanças brinca com os números e com as palavras e não responde aos problemas. E os problemas apontam por uma situação gravíssima que é, estás a falar de aumentos para todos, que não devia haver aumentos para todos, sobretudo não devia haver aumentos iguais para todos. Os aumentos deviam ser em função do mérito, mas já agora os aumentos deviam servir para corrigir, aliás, o Governo devia corrigir situações anteriores, de desequilíbrios nas carreiras, que é isso que está por resolver. Bom, terceiro ponto. A doutora Marta Quase Temido, como sabe eu gosto de chamar Marta Quase Temido, admitiu ontem que o Governo vai falhar a meta de um médico para família para todos os portugueses. Recorda-se da promessa de António Costa em 2016, quando chegou ao Governo, que ia chegar ao fim da legislatura com este problema resolvido. Iria haver um médico de família para cada um dos portugueses. O que é que aconteceu? Eu tinha-lhe falado há 2 ou 3 semanas no assunto, a dizer que isto não ia acontecer. Há 800 mil portugueses que continuam a ser médicos de família e ontem a Ministra veio admitir o óbvio. Vamos chegar ao final da legislatura sem resolver o problema. Promessa quebrada. Ou seja, responsabilidade do Governo. Diga-me uma coisa, você já viu os fofinhos todos que aqui há uns anos criticavam tudo e mais alguma coisa na área da saúde a tirarem-se a isto? Repara uma coisa, o Governo teve 4 anos de paz aqui na saúde, apesar dos conflitos enfermeiros que se agudizou há poucos meses. Mas foram 4 anos de paz, 4 anos de dinheiro, 4 anos de recursos para poder resolver o problema. E não resolveu. Está a ver? Eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro, em vez de fazer aquelas parangonas de eleitoralismo que ele tem feito nos últimos tempos, tivesse a coragem agora de aparecer e dizer assim, meus senhores, erramos, enganámonos, não conseguimos, nem vamos conseguir resolver o problema de um médico de família para os portugueses. Ora bem, isto é grave, porque o médico de família é aquilo que é o primeiro layer, a primeira camada a quem nós temos de recorrer para prevenir problemas de saúde, ou então mesmo para evitar que depois os problemas cheguem aos hospitais, aos centros às urgências e por aí adiante. E isto é um problema grave, não está resolvido. Apesar do aumento de 5,3% da despesa da saúde. Já percebeu? Bem, é só galgas. Bem, ainda com a doutora Marta Quase Temido, declaração dele, 1.100 pessoas em direto, obrigado pelo apoio ao canal A Cor do Dinheiro. Já agora vou recordar uma coisa, hoje vamos ter Think Tank, vou ser eu, o Jorge Marrão, o Joaquim Aguiar não vai estar, e vai ser o professor Joaquim Miranda Sarmento. Bem, voltamos à saúde. Veja só esta declaração. Os problemas do SNS não são responsabilidade exclusiva do Governo. Quem é que disse isto? Não fui eu, não foram os sindicatos, foi a Ministra Marta Quase Temido. Espera aí, eu estava a ler isto ontem e não acreditei. A Ministra está-me a dizer que a responsabilidade da falta de quadros, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, não é responsabilidade exclusiva do Governo? É quem é minha? É sua? A Marta, João, Eduardo, Zé, por aí adiante? Francisco? Não! E ela vem a tirar a culpa para cima dos hospitais, imagine só, para cima dos hospitais. Espera aí, eles cortam
As verbas aos hospitais vêm acusar os hospitais. Eu já sei que há problemas de gestão em Portugal no SNS. Já sei que há incompetência na gestão do SNS. Agora, atirar as culpas para cima dos hospitais, isto não lembra ao Careca. E isto só mostra a irresponsabilidade, a criancice, a falta de maturidade de quem está a tomar decisões na rede pública. Esta senhora devia ter vergonha. A culpa é do governo, sim. Não atirem para cima dos hospitais. Quem tutela os hospitais é o governo. Veja só aonde é que chegou a irresponsabilidade. E a malta quer continuar no governo, está a ver? Apesar deste disparate. Bem, voltemos às finanças públicas, ponto 5. É só elogios ao déficit de 7,5%. Agora até, vou deixar um assunto para amanhã, que é, agora até já se diz assim, espera aí, no princípio do ano, nos 2 primeiros meses, a receita fiscal cresceu 10%, a economia está a abrandar, e ao contrário do resto da Europa... Eu vou analisar isto amanhã, ok? Mas voltemos ao déficit de 7,5%. É só elogios, é só conversa e diabo 4. Espera aí uma coisa. Você já reparou que apesar de estarmos só a falar de 0,5% de déficit, a dívida pública continua lá quase encostada aos 120% do PIB? Imagine que há uma próxima recessão. E o déficit dispara. Sabe para onde é que vai a dívida? Para cima de 130% do PIB. Espera aí. A dívida é o principal problema que a economia portuguesa tem. A dívida é o principal problema que as finanças públicas têm. Era isso que nós devíamos estar a atacar neste momento. As poupanças todas que devíamos estar a realizar deviam servir para isto. Eu expliquei-lhe ontem que a história de amortizar a dívida, poupar com nova dívida e poupar nos juros, devia servir para amortizar a dívida. Mas é para isto. E o que é certo é que a gente tinha aqui a falar tudo e mais alguma coisa menos daquilo que interessa, que é déficit, não sei o quê, estamos a fazer os brilharetes e afinal o principal problema continua por resolver. A dívida continua encostada nos 120% do produto. Ora, isto é um risco, isto é um problema, isto é grave. Estão a falar nisto? Não. É só elogios sobre o déficit e bullshit, desculpa a expressão, tretas. E o principal problema continua por atacar. Ninguém faz perguntas sobre isto. Agora, assim, a comunicação social, os analistas não olham para isto. Eu sei que há alguns, estou a ser injusto, há alguns que fazem este trabalho. Mas é isto que tem que ser feito. Alguém tem que estar a questionar o governo sobre estas coisas. Porque esta propaganda eleitoral vergonhosa que está a ser feita ignora o principal problema. E isto não tem nada a ver com a ideologia, isto é com a situação real. Se a economia dá a volta, nós ficamos outra vez de calções, sem calções e com as coisas todas à vista. Está a ver? 1.200 pessoas em direto. Obrigado pelo apoio. Bom. Já agora uma coisa. Eu ontem falei aqui do Dr. Mário Centeno e o que ele anda a fazer e diabo 4. Você já reparou que o Dr. Mário Centeno é o ministro que até hoje melhor serviu a Troika? Não foi Vítor Gaspar, porque o Vítor Gaspar tentou fazer aqueles cortes todos, não conseguiu, ele teve que aumentar impostos. Mas repare, o Mário Centeno é o que foi até mais além da Troika. Olha, os déficits é sempre mais do que tinha sido prometido. Ou seja, menos déficit, não é? Já agora, há uma análise, já não me lembro em quem critica é que foi e onde é que eu li, que diz que Mário Centeno cortou em 4 anos 3 mil milhões de euros a mais do que o governo se tinha comprometido. Para uma coisa. Este é o ministro que até hoje foi mais além da Troika. É o ministro que até agora serviu melhor a Troika. Já parou neste ponto? Isto é que é o pormenor essencial. Isto é que é o pormenor engraçado, é o problema. E, repare, é o ministro, como eu lhe disse ontem, que consegue pôr a carga fiscal, ou seja, a soma dos impostos que o Estado arrecada, mais as contribuições, nos 35,4% do produto interno bruto. Quando no ano anterior tinha sido 34,4%. Ou seja, mais um ponto percentual. Eu bato palmas a Centeno. É o ministro que até hoje melhor serviu a Troika. Bom, 7º ponto. Eu vou deixar para amanhã, porque isto aqui traz água no bico. Não vou deixar para amanhã, não. Ainda temos sempre para analisar hoje, ainda não chegamos ao valor, não chegamos à meta habitual. O Montepio vai emitir 100 milhões de euros de dívidas. Montepio Banco, dívida. Sabe quanto é que vai pagar para colocar essa dívida? 10,5%. Lembra-se quanto é que a Caixa pagou também para colocar a dívida na altura? 10,75%. O que é que isto mostra? Você já reparou que o rating da República está a descer, mas já reparou no que significa isto para os bancos? Isto é, o juro é sempre dependente daquilo que é a confiança que a gente inspira nas outras pessoas que vão comprar a nossa dívida. 10,5% é um valor pornográfico, elevadíssimo. E isto diz bem do estado em que estão os bancos portugueses. Que é para não darmos aqui com conversas, que o governo anda para aí com tretas sobre resolvemos todos os problemas do banco. Não resolvemos nada. Bom, eu guardei para o fim
e por isso é que corri rapidamente alguns pontos. Mal está aqui a cortar relva a fazer barulho, eu peço desculpa, mas eu não posso controlar isso, mas guardei para o fim a entrevista que eu fiz ontem a dois senhores da indústria automóvel alemã. Luca de Mel, presidente, CEO da SEAT e da fábrica, nomeadamente da SEAT em Espanha, em Martorell, que é nos arredores de Barcelona, mas sobretudo, que Luca de Mel já tinha entrevistado, mas sobretudo a entrevista que fiz conjunta com o senhor Herbert Diess, que é o CEO do grupo Volkswagen. E de tudo o que ele disse, nomeadamente o fim dos motores de combustão, a transição para a eletrificação e por aí adiante, houve uma resposta dele que me calou fundo. Quando eu lhe perguntei assim, olha lá, imagine que alguém lhe pede, aliás, a entrevista está disponível no site do Jornal de Negócios, além daqui no meu Facebook, no canal A Cor do Dinheiro, vá lá ver. Perguntei-lhe assim, olha lá, imagine que alguém lhe pergunta, epá, eu devo comprar ainda um carro diesel? E a resposta dele foi mais ou menos isto, bom, eu tenho muitos amigos e pessoas que me perguntam se deve comprar carro diesel. E a minha resposta é sim, faz sentido. Bom, e ele tem toda a razão, eu gostava de realçar este ponto, porquê? Porque, repare, em viagens grandes, em transportes, em coisas de trabalho, é possível fazer isto com um carro elétrico? Não! Não vale a pena estarem com tretas. Os motores diesel vão desaparecer das cilindradas mais baixas, que são os carros de mobilidade urbana ou próximo da mobilidade urbana. O fundamental aqui é que as grandes distâncias, o trabalho, a parte das empresas, o diesel é insubstituível. E já agora, aproveito para lhe dizer que na próxima semana, no dia 5, eu vou ser o host de uma conferência da ARAC, que é a Associação de Empresas que financia compras de automóveis. E vamos ter lá um senhor da Bosch, que, como sabe, foi a empresa que até agora disse que tem uma forma de eliminar as emissões do diesel. Ou seja, o que nós estamos a fazer é matar uma tecnologia que é boa, que é perfeitamente passível de ser limpa, por causa de critérios políticos e do populismo. E, portanto, a resposta do senhor disse ontem foi na MUS, que é, eu, quando me perguntam, continuo a dizer às pessoas, aos meus amigos, que dependendo da utilização do carro que vão fazer, faz todo o sentido comprar motores diesel. E já agora uma coisa, atenção à situação na Alta Europa. Como sabe, a gente continua a chamar Alta Europa. Já não é aquela fábrica só da Volkswagen, já não tem nada a ver com a Ford. Atenção, em Martorell, em Barcelona, a Volkswagen está a fazer investimentos em duas coisas. O centro da estratégia para a micromobilidade no grupo Volkswagen foi colocado em Martorell, da SEAT. A SEAT vai ser responsável pelo desenvolvimento de uma nova plataforma de elétricos para carros pequenos, do grupo Volkswagen todo. Ou seja, investimentos altíssimos em Martorell. Em Portugal, a gente faz greves na Alta Europa e faz greves no Porto de Setúbal, que eu acho que ainda vem aí mais umas. Portanto, um dia destes, alguém lá, em Wolfsburg, na Alemanha, vai passar a olhar para estas coisas com, espera aí, o quê? Investimentos ali? É para que eles gastam fartos de fazer greves, ainda depois de terem acordado connosco as coisas, mas como é que nós podemos confiar naquele Porto? Está a ver? Há uns que estão a receber investimentos brutais e outros para os quais a Volkswagen agora começa a olhar, a pensar assim, bem, se calhar vamos ter que esperar para ver o que é que vai acontecer. Isto não é positivo, meus amigos. Não é positivo. Há uns a beneficiarem de investimentos a crescerem da direção certa e há outros que se calhar vão começar a marcar passo. Este é que é o ponto importante. Bom, vamos ficar por aqui. Hoje vamos ter o Think Tank, como lhe digo. Vai ser uma conversa muito interessante com o professor Joaquim Miranda Sarmento. Eu quero convidar-lhe a participar, a ver e participar. Vai ser por volta das 19 horas. Encontramos mais logo, sendo certo na Cor do Dinheiro. Voltaremos a estar aqui amanhã, às 8 da manhã, como sempre. E já agora agradecer às 1.200 pessoas que estão em direto. E já agora também pedir-lhe aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo em mais nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã de manhã.